Crase! Como não errar na competência 1 no Enem? Venha comigo, eu sou a professora Daniele Galassi, e vou ajudar você a entender, compreender e não perder mais pontos na competência 1 por conta desse fenômeno do acento indicativo da crase. E para entender, eu preciso saber que crase é um fenômeno fonético. Então, crase, ele vem ali da questão do latim para o português arcaico, para o português mais atual, enfim. O que indica esse fenômeno da crase? É a junção de dois fonemas iguais. Eu trouxe, por exemplo, para vocês a palavra crudo. Então, lá no português ele é crudo, depois virou cru, houve o fenômeno fonético e aí juntaram-se as duas vogais formando o cru. Já pensou a gente ficar falando cru? Não dá, né? Então, isso é crase, é a junção de dois fonemas iguais. Passando para o acento indicativo, aquele que vai mostrar que ali houve esse fenômeno de junção de dois As, nós temos acento indicativo da crase na questão da preposição essa pedida pelo nome ou pelo verbo, com o artigo definido a ou o pronome demonstrativo a. E eu trago para vocês numa única frase os dois exemplos. Então, eu tenho aqui, ó, refiro-me à poesia, em que esse a eu tenho a preposição a, mais a do artigo poesia. De Drummond, e a mais aquela, e aí esse aquela é um pronome demonstrativo de Bandeira. Como houve essa junção aí, acabou tendo o acento indicativo da crase, ok? Então, isso é a crase, é a junção. Como é que eu vou ficar falando assim, refiro-me à poesia e eu gosto da, e aquela de... Não, gente, é impossível. Então, por conta disso, é o acento indicativo da crase. Você quer saber? Isso tudo não interessa. O que interessa é o que vem agora. Dani, como é que eu faço para conseguir entender? A forma mais simples que existe, gente. Passa a frase para o masculino, porque só existe o fenômeno da crase perante a palavras femininas. Então, para eu saber se há o fenômeno da crase, eu passo a frase para o masculino e se der ao, significa que eu tenho que colocar crase no A. Então, vamos lá, ó. A árvore caiu oblíqua à rua principal. A árvore caiu oblíqua à rua. Não, eu vou passar para o masculino. A árvore caiu oblíqua ao poste. Eu tenho ao, então o meu acento ele é obrigatório. Então, a forma correta, a árvore caiu oblíqua à árvore, com o acento indicativo da crase. Então, isso ajuda muito a vocês não errarem. Passa para o masculino. Passou para o masculino, ao, existe ali o fenômeno da crase, coloco o meu acento. Bom, na prática, na hora da redação, trouxe um exemplinho aqui para vocês. Portanto, infere-se para enfrentar a ludomania. Ludomania, que é isso, Daniele? Ah, meu Deus, é vício em jogos? Gente, tema de redação, hein? Então, vamos lá. Em vez de falar ludomania, eu vou colocar jogo. E aí sai o seguinte, quando eu passo para o masculino, enfrentar o jogo. Se é o jogo, isso aqui, ó, o correto é a, enfrentar a ludomania, sem o acento indicativo da crase. Depois, continuando, por conseguinte, as autoridades... diante de autoridade não vai ter? Não, né, gente? Ele é sujeito, perante a sujeito, não há acento indicativo da crase. E, por favor, sujeito não pode ser preposicionado, tá? Então, por conseguinte, as autoridades devem investigar aqueles que divulgam... professora, mas tem aqueles, eu sei que diante de aqueles, tá bom? Deve investigar o meliante. É o, se é o, não tem crase. Vamos lá. Que divulgam jogos como tigrinhos, influenciadores precisam promover campanhas para que a sociedade. Também, gente, não tem crase. Por quê? Ele é o meu sujeito, então não existe o fenômeno da crase aqui, ok? Então, na prática, a gente coloca o masculino, vai ajudar muito. E eu preciso sempre lembrar que o sujeito não pode ter preposição, logo ele não pode ter o acento indicativo da crase, ok? Estou na dúvida, uso um elemento masculino para que eu tenha essa certeza. Isso daí, gente, ajuda. Vocês não têm noção. Continuando. Bom, professora, eu ainda não entendi. Então, vamos lá. Mais um exemplo tirado de uma redação. O sistema prisional é um tema que gera debate, blá, 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 blá. Isso ocorre devido vou passar para o masculino. Isso ocorre devido aos lugares. Aos
se tem AUS, o meu acento indicativo da crase, ele é obrigatório. Crase nele, galera! Devido às superpopulações das prisões e a ausência de acesso à educação e ao trabalho. Galera, já tem até o aqui, né, para ajudar. Então, do acesso ao trabalho. Então, meu ascenso foi péssimo, gente, por causa de acesso, mas enfim, meu acesso ao trabalho. Então, no masculino deu ao, crase nesse A, para que a gente não possa errar. Beleza? Continuando ainda, há um outro momento que vocês erram demais. Senhor da glória, galera, presta atenção aqui agora. Professora, eu ainda tenho uma dificuldade, então vamos dar uma dica de ouro que vocês erram muito. Singular, plural, não há como ter o fenômeno indicativo da crase. Por quê? Porque não é A mais A, galerinha. O A, preposição, mais um A, artigo. E o artigo, ele acompanha o substantivo. Então, se eu tenho as mais o A, eu vou poder ter esse acento indicativo da crase perante a palavra no plural. Então, mais um exemplo aqui, ó. A busca incessante por diagnóstico na internet tem como resultado o acesso. Se eu escrevesse as informações, o meu acento seria obrigatório. Só que aqui, informações inverídicas, está no plural e aqui está no singular. Então, o meu acento não pode existir. Por que não? Porque aqui foi apenas colocado a preposição. Se eu colocasse o a artigo, eu teria que colocar as para ser o meu artigo, para ter o acento indicativo da crase. Até porque nem sempre a gente precisa colocar para definir, tá? Outro exemplo, nesse contexto, devido a formas inadequadas, desculpe-me, singular, plural, não pode ter crase, tá? Se eu quisesse colocar, seria com, ficou feio esse aqui, né? Mas tudo bem, aqui, esse AS com acento indicativo, beleza? Gravem isso, singular, plural, não pode. Assim como, diante de palavra masculina, gente, acabei de dizer que é um A preposição, mais A artigo definido, ou um A do pronome demonstrativo, tá? Pronome demonstrativo, aquele, aquela, o A, enfim. Então, diante de palavras masculinas, também não existe A. Eu tenho que ter esse cuidado. Então, ó, mais um aqui, ó. Paralelamente, pode-se observar como as redes sociais contribuem significativamente para a dismorfia. Posso substituir aqui, ó, para o problema. Não é ao para ter a crase ali, para cravar a crase. Então, não pode ter. E aqui tem uma coisa que a gente vai observar também. O para é uma preposição, certo? O a mais a não é a preposição, mais a artigo ou pronome demonstrativo? Como é que eu vou ter a crase rapidinho, demonstrativo, fazer direitinho para ninguém falar, fez errado. Então, escrevi em cima de Danizinha. Então, olha só, galerinha, eu não posso ter preposição da preposição. Por isso que, né, não poderia. Mas é tanta coisa para gravar, passa para o masculino. Se der ao, crase. Se não der, não tem crase, tá? E aí, continuando. Dismorfia corporal na contemporaneidade brasileira. Diante disso, é causado devido a uso de aplicativos. Gente, masculino não pode ter o acento indicativo da crase. Beleza? Agora eu vou trazer para vocês o proibidão. Nunca tem. Já falei singular, plural, não existe. Já falei isso para vocês. Diante de sujeito, também não tem. Agora, diante de verbos, também não, gente. Estou a falar, não tem. Ou o que todo mundo coloca, né? A partir disso, também não tem. Palavras repetidas, mas quais as palavras que eu mais quero repetir na vida? Gabriel Pensador, mas vou voltar aqui, ó. Ficou cara a cara. Palavra repetida, não existe acento indicativo da crase. Pronomes demonstrativos, esse, essa, isso, isto, também não tem. E pronomes de tratamento, exceto senhora e senhorita. Ok, galera? Isso aí foi um momento para ajudar vocês a compreenderem melhor a crase e usem a dica 1000. Passa a frase para o masculino. Se der ao, crase.
Se não der ao, não ao acento indicativo da crase. Espero que tenham gostado. Beijo, beijos!